Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar você, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, Jesus é Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Convido também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. O texto hoje para nós estudarmos está no livro de Mateus 22, a partir do verso 37. O que diz a palavra de Deus? Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos, convido você que pegue a sua, e a palavra de Deus nos diz o seguinte, olha só. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O verso 38 nos diz: Este é o grande e primeiro mandamento. O verso 39: O segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós acabamos de ler aqui Jesus falando sobre dois mandamentos. O primeiro, grande mandamento, e o segundo, semelhante a ele. Jesus está dizendo aqui, então, que não precisa mais guardar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. É isso que Jesus está dizendo? Muitas pessoas dizem isso. Dizem que não precisa mais guardar os 10 mandamentos lá de Êxodo, porque Jesus resumiu a lei em somente 2. Então, se você ama a Deus e se você ama o seu próximo, pronto, é suficiente. Tá bom demais. Mas será que realmente Jesus disse isso? Vamos lá. Quando você pega o contexto do capítulo 22, a partir do verso 34, nós temos o seguinte, olha só. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. O verso 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então aqui Jesus estava sendo experimentado por um doutor da lei. Então Jesus dá essa resposta. Mas veja só, Jesus aqui não está ensinando que os 10 mandamentos lá de Êxodo foram abolidos ou deixaram de existir, de maneira nenhuma. Jesus pega aqui o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e verso 5, que foi o que nós lemos aqui, que diz assim, olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma e entendimento. Está lá em Deuteronômio, fala isso. Lá está falando sobre a lei, mas Jesus também fala o que está lá em Levítico 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, Jesus usava o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento já ensinava, na verdade, que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Na verdade, Jesus faz um resumo da lei. Quando você pega o livro de Êxodo, convido você aí no livro de Êxodo 31, verso 18. Olha só o que diz Êxodo 31, 18. Convido você que volte um pouquinho aí. Êxodo 31, 18.
que nos diz o seguinte: olha só o que diz a palavra de Deus. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aqui Deus dá a Moisés 2 tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Perceba o seguinte: a primeira tábua tinha lá os 4 primeiros mandamentos, que é voltado para Deus. Então Jesus aí faz um resumo desses 4 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não lhe preste culto de adoração. Lá também diz bem assim: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para guardar. Então esses 4 primeiros mandamentos é voltado para Deus. Então quando Jesus diz bem assim: amarás o Senhor teu Deus, está dizendo que eu e você temos que guardar os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Quando Jesus fala bem assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a segunda tábua da lei. E o que é que diz a segunda tábua da lei? Diz assim: honra teu pai e tua mãe. Lá diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não gerar falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Você percebe? Então, Jesus faz um resumo da lei, ou seja, dos 10 mandamentos. Jesus, lá no texto de Mateus que nós lemos, não está dizendo que ele aboliu a lei ou não precisa mais guardar a lei. Jesus somente fez um resumo. Se você ama a Deus, você tem que guardar os 4 mandamentos que está lá em Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. Se você ama o seu próximo, você tem que guardar os 6 mandamentos voltados para o próximo. É isso que Jesus quis ensinar. Jesus só fez um resumo da lei. E existem muitas pessoas por aí que estão dizendo que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, porque Jesus aboliu. Mas a palavra de Deus não diz isso. Isso é uma mentira. Você quer ver uma prova? Como, por exemplo, se dissermos que Jesus, lá em Mateus 22, a partir do verso 37, está dizendo que não precisa mais guardar os mandamentos, então Jesus está se contradizendo no livro de João. Veja só, João, capítulo 14, e o verso é o verso 15. Olha só o que diz João 14, verso 15. Convido você que pegue aí a sua Bíblia, que diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Vai. Jesus aqui está dizendo que se nós amamos ele, devemos guardar o seu mandamento. Então você percebe que Jesus ele não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Quer ver outro texto? João 15 e o verso 10 diz assim: olha só. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu permaneço no amor do meu Pai. Você percebe? Jesus está dizendo que se nós guardarmos os seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor. Meu amigo, minha amiga, perceba o seguinte: perceba que Jesus, em lugar nenhum, aboliu ou deixou de guardar os 10 mandamentos. Mas Jesus guardou os mandamentos. Jesus cumpriu em sua vida à risca a obediência aos mandamentos de Deus. Que Deus possa abençoar você. Espero que esse pequeno estudo da palavra de Deus tenha lhe ensinado mais um pouco, a você. Convido você nesse momento a fechar os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado pelo presente estudo. Lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, o Senhor não nos ensina que nós não devemos mais guardar a lei, pelo contrário, o Senhor fez um resumo da lei e nós devemos obedecer sim os teus mandamentos. Se nós obedecermos, nós amamos o Senhor. Fica com meu amigo, com minha amiga que assistiu esse vídeo, nos ajude não só hoje, mas para todo sempre.
Te pedimos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.